mas algumas pessoas que não estavam vindo mais estão aqui hoje, né? Graças a Deus, né? Então, nós vamos estar convidando essas pessoas, irmão, tá? Porque é um tema muito importante para a época que nós estamos vivendo, né? O pregador vem de longe e é um tema muito importante que nós precisamos ouvir, tá? Então, Lucas, que Deus abençoe você grandemente durante essa jornada. Tá bom. Oi. Boa noite a todos. Que alegria e satisfação poder estar aqui com vocês novamente. Era para termos vindo ontem, só que como a gente mora logo ali, aí a chuva estava um pouquinho fraca, mas eu falei, não vamos arriscar, que daí pode ser que na volta ou na ida mesmo aconteça de aumentar e intensificar. Então resolvemos ficar ontem lá na igreja do Bairro Novo, onde nossos nomes, tanto o meu quanto da minha esposa Paula, que me acompanha na vida, em todos os lugares, está. Então é uma satisfação poder estar aqui com vocês. Quando o irmão Gilberto falou que eu vou ficar aqui por 3 meses aos domingos, eu estava de costas para vocês, eu não sei qual foi a reação, não sei se foi aquela sim ou foi aquela sim. Opa! Mas eu espero que tenha sido positiva, senão vão ter que me aturar, viu? Se porventura vocês acharam ruim, procure o Gilberto e se entenda com ele depois, tá bom? Foi um convite do céu, mas Deus usou ele para me convidar. E, bem, como vocês viram lá no grupo, o Acácio fez uma artezinha e publicou lá que eu estarei com vocês todos os sábados por pelo menos 3 meses ou até a gente terminar o livro do Apocalipse, tá? Eu estou um pouquinho ruim assim, não precisa ficar com medo. Eu tenho rinite. Não é transmissível assim não, tá? Não pode ficar tranquilo. E me perdoe quando de repente eu der uns espirros aqui, tá? Mas continuando, o livro do Apocalipse. A gente vai ter essa série, vão ser várias noites, tá? E eu não sei se vou conseguir terminar nos 3 meses, ou talvez a gente tenha que estender um pouquinho mais, além dos 3 meses. O Gilberto já deu um sinal positivo. Se for preciso estender, está à minha disposição, né? Então nós vamos estudar esse livro do Apocalipse durante esse período. E o livro do Apocalipse, ele é um livro meio amedrontador para alguns. Amedrontador. E infelizmente é uma mal compreensão ou uma má compreensão por parte de muitos em relação a esse livro. E o pior é que os eventos descritos no Apocalipse são eventos de suma importância para nós, como membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A nossa identidade, as nossas origens como igreja, elas estão relacionadas diretamente com os eventos escatológicos, e quando a gente fala em escatologia, nós estamos nos referindo aos últimos eventos da história do mundo. E os últimos eventos da história do mundo, ali descrito como nós vamos estudar mais adiante, estão diretamente ligados com a origem da nossa igreja, ok? Nós vamos entender isso ao longo dessa série, mas hoje nós começaremos com um tema bem básico, em que todo mundo que não sabe nada de Bíblia vai poder entender. O objetivo meu é que todo mundo, mesmo que você não entenda, ou você traga algum convidado que ele não entenda nada de Bíblia, nunca pegou numa Bíblia, não sabe nem ler, não sabe nem onde está Salmos e nem Apocalipse ou Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, eu quero que todos aqueles que vierem tenham capacidade de compreender as profecias do Apocalipse, tá bom? E que Deus possa abençoar desde já todos aqueles que aqui estão, aqueles que vieram, fizeram o esforço de sair de suas casas para estar agora no melhor lugar do mundo, que é na casa de Deus. Todos trouxeram suas Bíblias? Quem aqui está com Bíblia? Tem alguém que está sem Bíblia aí? Ok, todo mundo com Bíblia? Se ninguém levantou dizendo que não. Pegue sua Bíblia na mão, segura ela aí, que é ela que nós vamos estudar hoje, tá? E enquanto você segura sua Bíblia, feche os seus olhos e vamos juntos orar mais uma vez para que Deus nos guie no desenvolver desse estudo, não apenas hoje, mas também dos próximos domingos. Feche seus olhos para a gente falar com Deus. Soberano e eterno Criador,
Louvado e exaltado a Deus seja o teu santo nome, de agora e por toda a eternidade. Estamos aqui, ó Deus, em tua casa, em tua presença, para clamar a Deus por misericórdia, porque todos nós já nascemos em pecado e queremos que a tua graça cubra todos eles e que todos os pecados daqueles que estão aqui neste momento sejam perdoados para a honra e glória do teu nome. Que seja, Senhor, a tua vontade revelada a nós neste momento. Que o Senhor revele o teu querer e nos ajude como membros dessa igreja, como amigos que simpatizam pela tua palavra. Possamos, ó Deus, praticar tudo aquilo que aprendemos. Em nome e por amor de teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, nós vamos começar estudando e é pelo começo. Nós vamos estudar um pouquinho hoje só a parte introdutória, alguns conceitos que nós precisamos entender em relação ao livro do Apocalipse, tá bom? Então, abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 5, ok? Deixa aberto lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse, o capítulo 5, esse é fácil de encontrar, o último livro da Bíblia, tá bom? E aí sempre que eu mencionar algum outro texto que não seja do Apocalipse, você pode procurar, mas mantenha sua Bíblia aberta lá no livro de Apocalipse, que nós vamos estar sempre retornando ao Apocalipse. Afinal, esse vai ser o livro que nós vamos estudar ao longo desse período de aproximadamente 3 meses, ok? Apocalipse, capítulo 5, o verso que nós vamos ler é o 1, 2, 3 e 4. Acompanhe comigo. Verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O verso 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ok? Então, muitas pessoas olham esse texto aqui e elas se aplicam esse texto como se fosse relacionado ao livro do Apocalipse. E repetidas vezes já ouvi pessoas mencionando que o livro do Apocalipse é um livro cerrado, um livro selado, e que ninguém é capaz de entender o livro do Apocalipse. E muitas denominações e muitas pessoas, se você for abrir o livro do Apocalipse, ela vai dizer, não fecha esse negócio aí, porque isso aí é proibido abrir. O livro do Apocalipse é mal visto, mal interpretado a partir desse texto e de outros textos, ok? Infelizmente, Satanás tem enganado muitas pessoas através desse elemento, dizendo que o Apocalipse é um livro selado e que ninguém é capaz de abrir esse livro e muito menos entender. Mas, para a honra e glória de Deus unicamente, nós vamos estudar esse livro ao longo desse trimestre. E nós vamos entender muitas coisas que talvez nunca tenhamos entendido ao longo da vida. Se você, porventura, não souber o que significa uma besta saindo do mar com 7 cabeças e 10 chifres, cai 3 chifres, sobe um, que diz blasfêmias, tudo isso nós vamos entender ao longo desse período. E eu creio que todo mundo deve saber que o livro de Daniel e Apocalipse, muitas visões que Daniel teve, as visões que João teve relatadas no Apocalipse são visões... são as mesmas visões, a interpretação é as mesmas. Os reinos descritos em Daniel também se referem, tem suas referências ali no livro do Apocalipse. Então, vira e mexe, nós vamos do Apocalipse para Daniel para entendermos melhor alguns contextos que vão contribuir para a nossa melhor compreensão do livro do Apocalipse, ok? Mas, em relação a ser ou não o livro do Apocalipse, nessa visão de João, não tem um elemento suficiente para afirmar de forma categórica que é o livro do Apocalipse. Não. Porém, Ellen White ela diz que a decisão das
das autoridades judaicas de rejeitar a Cristo, ela foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono. Então, segundo Ellen White, está lá no livro Parábola de Jesus, na página 294. Segundo Ellen White, a decisão dos governantes judaicos de rejeitar a Jesus era algo que estava escrito naquele livro que nós acabamos de ler, que João viu, que era um livro selado e que ninguém era capaz de desatar o selo e nem tampouco olhar para o livro. Imagina só que livro era esse. Então isso me leva a crer que não necessariamente isso era a respeito do Apocalipse. Então o que tudo indica é que o livro selado ele inclui mais do que os registros dos acontecimentos durante o período da igreja cristã, embora as profecias do Apocalipse estejam especificamente ligadas a ele. Como nós vamos ver também mais adiante no livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia naquele período. Entre elas, a igreja de Laodiceia, que é a mais conhecida, que representa também, além daquela igreja, daquele momento da história, ela se refere à última igreja de forma cronológica. Obrigado, irmão. De forma cronológica, ela simboliza a última igreja, o último momento da igreja ao longo da história, antes da volta de Jesus. Tudo isso nós entenderemos mais adiante. Então, todas as cartas, tudo que foi escrito ali no livro de Apocalipse, foi direcionado às igrejas da Ásia daquele período, as 7 igrejas, que está logo no começo, nós vamos estudar nos domingos próximos, tá bom? Então, as visões do Apocalipse, que tudo indica, né, é que, como a gente viu, o livro selado, ele inclui mais do que os registros sobre aquela mensagem direcionada às igrejas. Ele se referia também a outros momentos da história. Eu queria ver, como eu disse com vocês, Daniel e Apocalipse estão de forma interligada. E vamos abrir agora lá em Daniel, capítulo 8, o verso 26. Deixa eu aproximar mais um pouquinho para ficar melhor para vocês ouvirem. Daniel, capítulo 8, verso 26. Vamos ver o que diz em Daniel, capítulo 8, nós vamos ler o verso 26. Amém? Tem alguém na misericórdia? Não? Então acompanhe comigo. Daniel havia acabado de receber ali a visão sobre um carneiro e um bode, e olha só o que diz lá no verso 26. A visão da tarde e da manhã, se referindo a uma outra visão, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda, o quê? Muito distantes. O que dá para entender por dia muito distante? Não era para os dias atuais. A mensagem que Daniel havia recebido era uma mensagem para ser encerrada, porque não se aplicava aos dias de Daniel. Era uma mensagem, uma revelação, uma profecia que se aplicava a dias ainda muito distantes. Daniel queria entender a visão, mas ele falou, encerra a visão. Ela é verdadeira, mas ela ainda se refere a dia muito distante. Vamos ver em Daniel, agora vamos lá no capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Vira a sua página. Daniel, capítulo 10. Nós vamos ler primeiro o verso 4, e depois o verso 8 e também o verso 9. Olha só o que diz. 4 diz assim. Deixa eu ver se eu não troquei aqui. Eu acho que eu troquei só um momento. Deixa eu só... Só um momento que eu anotei errado aqui o texto. É o capítulo 12, perdão. Capítulo 12 de Daniel. Vira mais uma página. Nós vamos ler o verso 4, depois o verso 9, 8 e também o verso 9. Ok?
Diz assim o verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Agora o verso 8 e 9 diz assim. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até quando? Até o tempo do fim. No verso 4 e também no verso 8, diz aqui que essa visão que Daniel recebeu se referia ao tempo do fim. Em Daniel 8, 26, dizia que era a dias ainda muito distante. E nós vimos que o livro do Apocalipse ele se refere nos eventos ali descritos, aos eventos escatológicos, que são os eventos relacionados aos últimos momentos da história do nosso mundo. Então dá a entender que a visão que Daniel recebeu, ela tem uma identificação, se refere ao mesmo livro de Daniel, aquela visão de Apocalipse, do livro selado, eu não sei. Mas eu sei que ali o livro está selado no Apocalipse, e aqui tem uma ordem direta de Deus para que Daniel encerrasse as palavras e selasse o livro até quando? Até o tempo do fim. Então, independente de se referir ou não ao mesmo livro, o fato é que Daniel e Apocalipse eles estão diretamente interligados nos eventos escatológicos e nas profecias ali descritas. Por isso, nós vamos estudar simultaneamente esses dois livros, porém, o Apocalipse ele estará evidenciado em nossos estudos, tá bom? Agora vamos voltar lá no livro de Apocalipse. Como eu disse, você pode sempre deixar aberto que ali vai ser o nosso tema de estudo ao longo desse período. Tá? Apocalipse no capítulo 5, onde nós estávamos lendo. Apocalipse, capítulo 5. Nós lemos do verso 1 a 4 e agora nós vamos ler o verso 5. Então nós vimos que do verso 1 a 4 dizia ali que o livro estava selado, ninguém podia abrir e nem sequer olhar. Nós vamos em Daniel e o anjo diz para Daniel que ele precisava encerrar aquelas palavras, selar o livro, porque aquilo se referia a dias ainda muito distantes. Nós vimos em outra parte que se referia ao tempo do fim. Ok? Então, quando eu olho para Apocalipse, no capítulo 5, dá a entender que pode sim ser o mesmo livro que Daniel escreveu. João agora estava se referindo a esse livro. E ninguém era capaz de abrir e nem tampouco olhar para o livro. E olha só a identidade da igreja Leão de Judá descrita no verso 5. Nós paramos no verso 4. E olha só o que diz o verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá, a identidade dessa igreja, o Deus, o Jesus a quem servimos. Ele venceu, como diz o texto, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá venceu e abriu os 7 selos. Lá em Daniel, capítulo 8, 26, diz que muitos esquadrinhariam e o saber se multiplicaria. Não se referia aos dias de Daniel, não faria sentido nenhum para Daniel, naquele momento, entender a visão, pois ela se referia a dias ainda muito distantes ao tempo do fim, ok? E a profecia dizia que o saber se multiplicaria porque muitas pessoas esquadrinhariam. As pessoas iam detalhar essa profecia para entender os eventos do final da história do nosso mundo. E, portanto, aqui nós vemos no Apocalipse que o leão da tribo de Judá, ele venceu na cruz para ter o direito e o poder para abrir o livro e lhe desatar os 7 selos, ok? Então, o leão da tribo de Judá, o Jesus, o Deus dessa igreja, ele venceu para desatar e nos dar a possibilidade de saber o conteúdo desse livro.
E ao longo desse período, nós entenderemos detalhadamente o que o Apocalipse tem de importante para a nossa vida e como ele se relaciona de forma direta com os eventos finais da história do mundo e também com a história da nossa igreja. Porém, entretanto, todavia, mesmo que alguém aqui, ou talvez muitas pessoas, tenham entendido o livro do Apocalipse como um livro aberto, um livro disponível para todos nós, mesmo assim muitas pessoas não querem abrir o livro do Apocalipse, nem tampouco estudaram. Porque os eventos ali descritos, eles são eventos que para alguns são eventos literalmente aterrorizantes. E por essa incompreensão, quando nós falamos sobre Apocalipse, eu procurei alguns sinônimos na internet. E olha só o que eu encontrei de sinônimos quando a gente fala de Apocalipse. Eu trouxe apenas 4 deles. Cataclismo, hecatombe, catástrofe e calamidade. Quando a gente vê ali, por exemplo, as destruições na faixa de Gaza, quando há uma cena de guerra, quando há um terremoto, quando há ali uma enchente, uma destruição, as pessoas com certa frequência elas falam, ficou um cenário apocalíptico. Então, sempre que a gente fala em Apocalipse, as pessoas relacionam isso a eventos desastrosos, a coisas que ninguém gostaria de viver. Infelizmente, mesmo alguns, sabendo que o livro do Apocalipse, concordando com a ideia de que ele é um livro aberto, é um livro, é uma revelação, as pessoas têm essa visão errada essa outra visão errada em relação ao livro, de que ele é um livro assustador, de que ele é mais um livro de terror do que um livro de amor. E às vezes a pessoa diz, muita gente já ouviu dizer que o livro do Apocalipse nem deveria estar ali na Bíblia, porque as pessoas temem abrir esse livro por ser um livro assustador. E por isso que hoje foi um tema introdutório apenas do livro do Apocalipse para a gente entender e desmistificar algumas dessas ideias. Abra o seu livro, volte um pouquinho, se você está aberto no livro, no capítulo 5, e vai lá no verso 1. No verso 1 do capítulo 1. Capítulo 1, verso 1 do Apocalipse. Vamos ver então o que de fato significa o Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, o verso 1. Começa dizendo o quê? Revelação. Guarde bem essa palavra. Revelação de quem? De Jesus Cristo, dada por quem? Por Deus. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por meio do seu servo, do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ponto. Vamos parar por aí por enquanto. Então, a primeira palavra do livro do Apocalipse revela ali a sua identidade. E a primeira palavra é o quê? É o que mesmo? Revelação. O livro do Apocalipse não se refere a catástrofe, a hecatombe, desastres, não. Entenda sempre que você olhar para o livro do Apocalipse, você entende assim, é uma revelação de Jesus Cristo para a minha vida, ok? Foi notificada ao seu servo João, e João comunica então às igrejas, mas as igrejas representam os períodos da história da nossa igreja também. Então veja bem, o livro do Apocalipse é um livro que significa revelação. No original, deixei anotado aqui, significa descerramento. Lembra lá em Daniel, que falava lá? Encerra o livro, encerra a profecia, encerra a visão. Então, encerrar é guardar. Essa palavra era usada também para dizer quando alguém era preso. Encerrou alguém atrás das grades. Então, o livro era um livro fechado, era um livro que não era estudado. Então, o Apocalipse, no termo original, ele significa descerramento, ou seja, abrir. E corretamente traduzido para o português, de forma mais compreensível, mais fácil de compreender, como revelação. Então, o livro do Apocalipse é revelação de quem? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quando a gente fala revelação de Jesus Cristo, tem duas possibilidades da gente entender. A primeira é que
revelação de Jesus Cristo. É como se fosse Jesus quem revelou. Revelação de Jesus Cristo. Revelada por Jesus. Mas tem outra forma da gente entender, que é revelação de Jesus Cristo. Por Jesus ou sobre Jesus. Entenderam? Eu posso dizer assim, o irmão Gilberto veio, eu tenho algo do irmão Gilberto para comunicar para vocês. Aí vocês podem falar assim, pode ser algo que o Gilberto falou para eu comunicar, ou pode ser algo que eu vou falar dele. Entendeu a diferença? Uma mensagem eu tenho algo do Gilberto para falar. Pode ser que ele falou algo para mim e ele pediu que eu falasse para vocês. Mas pode ser que eu tenho algo negativo ou positivo do Gilberto para comunicar para vocês. Não foi ele que me falou, mas eu tenho algo para falar a respeito dele. Então, quando a gente vê aqui revelação de Jesus Cristo, pode haver essas duas interpretações. Pode ser que é uma revelação dada por Jesus, ou pode ser uma revelação sobre Jesus. Quando a gente lê o contexto, dá uma ideia de que é a primeira interpretação. É uma revelação dada por Jesus. Ok? Então, há essa distinção. Porém, a segunda interpretação sobre Jesus, a gente também não pode descartar. Este livro é, antes de tudo, uma revelação sobre Jesus Cristo. É uma obra celestial, é uma revelação sobre Jesus Cristo e sua obra celestial após sua ascensão. É uma complementação aos evangelhos. Enquanto os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, conta e narra a história de Jesus aqui na Terra, o livro do Apocalipse ele narra todo o plano da salvação, desde antes da origem do mundo até após o milênio, ok? Então, a primeira interpretação parece a que mais se adequa à realidade do contexto, mas a segunda interpretação também é verdadeira, pois o livro do Apocalipse vai revelar de forma detalhada o papel de Jesus no santuário celestial após sua ascensão aos céus. Então, tem sempre essas duas interpretações. Nós vamos sempre estudar o livro do Apocalipse entendendo que ele é um livro revelado por Jesus e sobre Jesus. Ele é o personagem principal não somente do Apocalipse, como também o personagem principal de toda a Bíblia. Nós vimos também no verso 1 que fala que Deus lhe deu. Foi uma revelação dada por quem? Por Deus, através de Jesus. Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Timóteo, mas deixa marcado aí em Apocalipse, 1 Timóteo 2, verso 5. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Primeira Timóteo, capítulo 2, verso 5. Ok, 1 Timóteo 2, 5. Amém? Diz assim, se alguém não encontrou, pode olhar na tela que está projetado. E diz assim, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então foi dada por intermédio de João, mas antes de João foi dada de Deus para Jesus. Porque desde a queda do homem, Jesus ele é o único mediador. Então a comunicação entre o céu e a terra ela acontece unicamente por meio de Jesus. Não há nenhuma comunicação feita entre o céu e a terra, senão por meio de Jesus Cristo. Então, desde a entrada do pecado, a comunicação entre o céu e a terra foi feita por Jesus, pois há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Então, o Apocalipse é um livro dado por Deus, através de Jesus, para João, e então ele notifica as igrejas e também se refere aos nossos dias. E guarde sempre essa palavra na sua mente, revelação. E vamos lá em Amós, capítulo 3, verso 8. Amós, capítulo 3, verso 8. Ou melhor, Amós 3, verso 7. 3, 7, não 3, 8. Amós, capítulo 3, o verso 7. Se porventura você ainda não encontrou, pode olhar para a tela que está sendo projetado e diz o seguinte.
Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não faz absolutamente nada sem antes revelar a quem? Aos seus servos, os profetas. Como nós vimos, o Apocalipse é uma revelação. E Deus não poderia, como o texto que nós acabamos de ler, fazer absolutamente nada sem antes revelar. Deus não poderia colocar um fim na história deste mundo, na condição atual, sem antes revelar para cada um de nós o plano detalhado. Nada poderia acontecer. Decreto dominical, nenhum dos reinos estabelecidos atualmente poderia existir sem que antes Deus houvesse notificado aos seus servos, revelado aos seus servos, os profetas. Jesus não poderia voltar a este mundo se antes ele não tivesse revelado aos seus servos, os profetas. A nossa história não faria sentido se o Apocalipse não existisse. Aprender sobre Jesus e aceitá-lo como nosso Salvador, ter a nossa vida transformada, não faria sentido se não tivesse o Apocalipse com seus eventos, mesmo que alguns deles sejam assustadores para aqueles que vivem distante de Deus. Mas o Apocalipse é uma mensagem de esperança. O Apocalipse é uma revelação de esperança. E Deus demonstra para cada um de nós o seu amor ao revelar detalhadamente os últimos acontecimentos da história do mundo. Os últimos acontecimentos. É uma das mais claras manifestações de amor de Deus para conosco. Eu sei que vários aqui são pais. E sabe quando você fala assim para a criança, olha, você não vai para a rua, porque se você for para a rua, o carro vai passar e vai te atropelar e você vai morrer. Você está dizendo para o seu filho o que vai acontecer se ele for para a rua. Jesus, quando ele fala de alguns eventos revelados através do Apocalipse, ele está dizendo aqui, esses eventos só vão atingir cada um de vocês se vocês não me aceitarem como seu Salvador. Nós vamos ver a partir dos próximos domingos, que é uma manifestação da vontade de Deus, e ele antecipa os eventos para cada um de nós, para que nós tenhamos a liberdade de escolher o nosso destino, sabendo o que nós precisamos fazer. Se nós vamos servir ou não a Deus, é uma decisão pessoal, individual. E para lermos o último texto de hoje, eu convido você a voltar lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, o verso que nós vamos ler, abra lá em Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: Bem-aventurado, 1:3, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado, felizes aqueles que ouvem, aqueles que leem e também aqueles que guardam as palavras da profecia. Nesse período que João escreveu, nós não tínhamos uma Bíblia individual para cada um. As cartas eram escritas em pergaminho, aquele que você enrolava ali, e elas eram literalmente arroladas. Então, quando fala bem-aventurado aqueles que leem, é porque uma pessoa pegava uma carta, a carta que João escreveu do Apocalipse, chegava na igreja como eu estou aqui, e ele ia ler as cartas que João direcionou àquela igreja. E aí João fala assim, bem-aventurado aqueles que leem e bem-aventurado aqueles que ouvem, o público da igreja que ouvia as coisas que estavam ali. Mas ele diz, bem-aventurado é aqueles que praticam. Bem-aventurados que leem, ouvem, mas também bem-aventurados que praticam. O livro do Apocalipse tem muitas revelações para os nossos dias.
para as pessoas que são adventistas, para as pessoas que não são adventistas, independente da religião, ou mesmo que não tenha. O livro do Apocalipse é um livro aberto. O livro do Apocalipse é uma revelação para cada um de nós. E se você veio hoje somente nesse tema introdutório, não falte nas próximas noites. Nós precisamos entender como a nossa história, como a história da nossa igreja tem uma relação muito íntima com esses eventos apocalípticos. E sempre que alguém tentar convencer você de que o Apocalipse é um livro assustador, lembre-se que o Apocalipse, como uma revelação de Deus, é uma mensagem de amor para cada um de nós. E quando Deus diz que nada Ele vai fazer sem antes revelar para cada um, para os seus servos, os profetas, tudo que Ele vai fazer, Ele está dizendo: eu amo vocês. E as decisões que vocês tomar não serão decisões... vocês não vão tomar decisões no escuro. Antes de tomar cada decisão, vai estar revelado o destino e o resultado de todas as decisões que vocês tomarem. Portanto, Jesus, através do Apocalipse, relata eventos que, como eu disse, de fato é triste, mas somente para aqueles que escolheram viver longe de Cristo. Eu sei que essa não é e não pode ser, em nome de Jesus, a escolha de nenhum de nós. De viver longe de Jesus. O Apocalipse vai nos trazer uma clareza melhor desses eventos, para que quando os eventos finais acontecerem, a gente conseguir olhar para esses eventos e falar: não, isso aqui é de fato a indicação de que o fim está próximo. Isso aqui eu devo fazer, isso aqui eu não devo fazer. E a única maneira de nós termos consciência e sabedoria para decidir é aprender sobre esse livro especial. E o meu convite, o convite do céu para todos nós, é que estejamos aqui nos próximos domingos para entendermos essas profecias. Que Deus seja louvado pela presença de vocês. E eu gostaria de cantar uma última música para vocês. O hino de número 51 do Novo Inário Adventista. A Bíblia é o nosso livro, é a nossa regra de fé. E como nós estamos estudando a Bíblia, um livro, o último deles, o Apocalipse, nós vamos cantar sobre a Bíblia. O que diz a Bíblia? O hino de número 51 do Novo Inário Adventista. Convido vocês a se colocarem de pé para a gente cantar esse hino especial. Diz a Bíblia, livro sagrado, para o fiel eis a questão. Ensinamentos, homens são falsos.
Oremos. Senhor nosso Deus, querido Pai, aqui estamos, ó Deus, neste momento, agradecidos porque o Senhor, ó Deus, o nosso Pai, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos mantém, um Deus que nos criou, nos salvou e nos mantém e nos perdoa todos os dias. Obrigado porque o Senhor é esse Deus. É a Ti que nós viemos neste lugar para servir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou através da Tua palavra, da Bíblia, um livro tão especial, o livro do Apocalipse, que detalha, ó Deus, os últimos acontecimentos da história deste mundo. Como nós entendemos hoje, não é um livro, Deus, pela qual devemos olhar e nos assustar, mas é um livro pela qual devemos olhar e ver, ó Deus, um futuro, aqui nessa terra e também no céu, um futuro promissor, um futuro de esperança. Precisamos entender, ó Deus, que os eventos catastróficos só atingirão, ó Deus, aqueles que abandonarem a Ti e não aceitarem como seu Salvador. Mas essa igreja é uma igreja que já aceitou o Senhor como Salvador de suas vidas e deseja, ó Deus, aprender mais sobre esses eventos, para que quando eles acontecerem, essa igreja possa estar desperta para rejeitar, ó Deus, todo o ensinamento, toda falsa doutrina que contrariar a Tua palavra. E assim, ó Deus, estarmos preparados para que quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, subirmos e morar eternamente com o Senhor. Abençoe, Deus, cada família, cada lar aqui representado, aqueles que porventura não puderam estar aqui nesta noite. Que essas pessoas, ó Deus, estejam aqui nos próximos domingos para entender as revelações de esperança através do Apocalipse. E que seja o Senhor e não eu a comunicar, ó Deus, a Tua vontade a essa igreja, a este povo. Perdoa os nossos pecados e dê-nos forças para não somente entendermos, ouvirmos, mas acima de tudo, praticar os ensinamentos da Tua palavra e assim sermos bem-aventurados, sermos felizes aqui nessa terra e também na eternidade. Conduza cada um para seus lares, com o coração, ó Deus, cheio de gratidão e dispostos a entender as revelações que o Senhor tem para cada um. Em nome de Jesus te pedimos essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém.